Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre os deslocamentos na cinemática. É muito importante que você assista a aula passada, onde a gente falou sobre variação dos espaços ΔS, que já é o primeiro tipo de deslocamento. O próximo deslocamento que vamos ver é o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Para esse deslocamento, eu vou usar um D maiúsculo, ó. Um D maiúsculo, né, com a notação vetorial ali. O vetor deslocamento ou deslocamento vetorial é o vetor que une o ponto de partida, ou seja, a posição inicial, o espaço inicial do móvel, ao ponto de chegada, ou seja, a posição final, o espaço final do móvel. Olha esse exemplo. Imagina que aqui, ó, eu tenha uma trajetória. Eu não estou colocando uma trajetória retilínea propositalmente. Geralmente, quando a trajetória é retilínea, é mais fácil. Então, eu tenho essa trajetória aqui, ó. Né, tá aqui, ó. E aí, esse móvel, ele percorre essa trajetória. Ele sai daqui, ó. Então, aqui é a sua posição inicial, seu espaço inicial, e aí ele percorre a trajetória, ó, sobre a trajetória, vem, e chega até aqui. Então, aqui é a sua posição final, seu espaço final. E onde estaria aqui o vetor deslocamento? Então, preste atenção, ó. Você vai pegar a posição inicial do móvel, a posição final do móvel, no final de tudo, onde ele parou, né, até onde o movimento está sendo considerado, e vai ligar essas duas posições com um vetor. Não existe vetor curvo, né? Lembra lá de vetores? Então é um segmento de reta, né? Ó, você tem aqui, ó, um vetor, faça com uma régua, ligando esses dois pontos, a posição inicial até a posição final. Esse que é o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. Como todo vetor, ele vai ter a sua intensidade ou seu módulo. Então, a partir de agora, no nosso curso de cinemática, sempre que eu colocar esse D maiúsculo, ó, eu estou, aí não tem a notação vetorial aqui, né? Repara, aqui já tem, né? Então é importante também ter assistido a aula de vetores. Eu estou me referindo à intensidade ou ao módulo do deslocamento vetorial ou do vetor deslocamento, que equivale, ó, ao tamanho desse segmento de reta, que é o vetor deslocamento. Vamos falar agora da distância total percorrida. Eu vou usar um D minúsculo para representar a distância total percorrida pelo móvel. Não existe padrão, tá, internacional para notação. Então, a partir de agora, D minúsculo, distância total percorrida. O próprio nome já diz, né, o significado disso. É a distância total percorrida por um móvel ao percorrer uma trajetória. Matematicamente, a distância total percorrida pelo móvel, você consegue calcular fazendo o módulo da variação dos espaços. Imagina que o móvel ele percorra uma trajetória, e aí você pode fragmentar essa trajetória e determinar a variação dos espaços que aprendemos na aula passada, ó, por isso que é muito importante assistir a aula passada, tá? Então você fragmenta e encontra os fragmentos, né, das variações dos espaços, e aí você soma os módulos. Como vimos na aula passada, a variação dos espaços você faz sempre final menos inicial. Então pode dar negativo, mas aí aqui você usa o módulo. Consequentemente, a distância total percorrida, ela é sempre positiva. Você nunca vai ter um valor negativo para a distância total percorrida. Como assim? Olhem esse exemplo. Então aqui eu tenho um móvel, ó, e uma trajetória. A trajetória é essa aqui, ó, tá? Aí eu tô fazendo, não tô fazendo ela retilínea,
porque a retilínea fica mais fácil. Então já estou tratando um pouquinho mais difícil, né? A retilínea fica bem mais fácil. Então vamos lá, imagina que o móvel saia daqui, ó. Então aqui é o seu espaço inicial. Aí ele percorra a trajetória, ó, ele vai andando, 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 olha um exemplo, andando, 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 até essa ponta. Então aqui, ó, eu vou considerar um espaço S', que não é mais inicial, mas também não vai ser o final de todos. E ele não fica parado ali, ele volta, daí ó, ele vai voltar, voltar, voltar e parar aqui, ó. Então esse é o meu exemplo, ó, o corpo ele foi, voltou, parou ali. Qual seria a distância total percorrida? O próprio nome já diz. A distância total percorrida, basta você calcular, olha no exemplo, o tanto que ele andou na ida, mais o tanto que ele andou na volta. Então o próprio nome já diz, imagina você andando, né, numa pista, então você vai e volta, no final você realmente andou que distância? Não basta você somar tudo que você andou, né? E a questão da soma dos ΔS, ó. Então, se você calcular o primeiro ΔS, o primeiro ΔS, ó, ele vai ficar aqui, ó. Seria o comprimento, ó, dessa linha, né, ó. Então aqui nós temos o primeiro ΔS, que eu vou chamar de ΔS1. Mas ele não fica parado lá. Depois, se você calcular o outro ΔS, ó, o outro ΔS vai dar aqui, ó, que é para cá, né, ó, que seria o comprimento dessa linha agora. E aí eu vou chamar de ΔS2. Aí, como eles foram opostos na trajetória, eu consigo calcular fazendo, né, S' menos S0, S menos S'. Como foi o ΔS aqui foi oposto, um vai receber sinal positivo e outro negativo, tudo aula passada, tá? Se você calcular o módulo desses dois ΔS, né, você tem a distância total percorrida. Então vai ficar a distância total percorrida igual ao módulo do ΔS1, então tanto faz ele ser positivo ou negativo, né? Você pega só o valor dele, mais o módulo do ΔS2. Tanto faz também ele ser positivo ou negativo, você está pegando o módulo. Aí dessa forma, ó, você tem a distância total, real, percorrida por esse móvel nessa trajetória. Juntando a aula passada com essa, podemos concluir então que temos 3 tipos de deslocamento de um móvel em uma trajetória dentro da cinemática. O vetor deslocamento, ou deslocamento vetorial, a distância total percorrida e a variação dos espaços, que também é um tipo de deslocamento. E aí agora vem uma pergunta, professor, eu estou com um exercício aqui e ele está pedindo apenas o deslocamento. Qual deles ele está pedindo? Então, infelizmente, não existe padrão nisso. Infelizmente mesmo, que isso traz muita dúvida. Eu conheço exercícios que ele pede o deslocamento e ele se refere ao deslocamento vetorial. Tem outros exercícios que, ao falar do deslocamento, ele está se referindo à distância total percorrida. Já tem outros que deslocamento equivale à variação dos espaços. Então, infelizmente, não existe um padrão e isso sim traz muitas dúvidas. Como resolver essa dúvida? Aí eu aconselho você a resolver muitos exercícios daquele vestibular, por exemplo, que você vai prestar. Porque daí se você resolver muitos exercícios de cinemática, deslocamento do vestibular ou da prova que você vai prestar, você acaba aprendendo o que eles consideram. Então, quando eles falarem deslocamento, qual deslocamento eles estão se referindo? Nas minhas provas, se você for fazer alguma prova minha, né? Aí eu deixo bem especificado. Outra dúvida é sobre o deslocamento escalar. Qual é o deslocamento escalar?
Então, da mesma forma, eu conheço livros exercícios que deslocamento escalar eles chamam de ΔS. Já tem outros que deslocamento escalar é a distância total percorrida. E eu também conheço livros em que o deslocamento escalar é o módulo do vetor deslocamento. Então, olha que loucura. Mais uma vez, resolvendo exercícios específicos, né, daquilo que você vai fazer, daquele professor, daquela prova que você vai fazer, você acaba se habituando com o padrão adotado por aquela fonte. Agora, a maioria dos livros brasileiros, principalmente, quando ele fala apenas deslocamento, ele está se referindo ao ΔS, ou variação dos espaços. Mas, professor, os três não são iguais? Não necessariamente. Podem ser em alguns casos. Aí um exemplo, ó. Imagina aqui que nós temos um móvel. Esse móvel vai sair dessa posição, então eu estou considerando aqui essa posição como a primeira do meu movimento. Então aqui a gente tem o S0, né, ó, posição inicial, espaço inicial. E aí ele vai, ó, percorrendo essa trajetória, vai, para aqui, depois ele volta e para aqui no final de tudo. Então ele foi, voltou e parou aqui, ó. Então, considerando, né, todo o movimento, aqui vai ser o seu espaço final, final de tudo, tá? Então vamos lá. Primeiro, ΔS. Para calcular o ΔS, a gente vai fazer S menos S0. Esse S menos S0, ele acaba me dando, ó, essa distância, o comprimento dessa linha aqui, ó, medida sobre a trajetória. Então aqui estaria o meu ΔS, ó, deixa eu tentar melhorar meu desenho. Então aqui, ó, estaria o meu ΔS, que é o S menos S0. Se você calcular, né, se você desenhar os espaços sobre a trajetória, também tudo aulas passadas, colocar o valor dos espaços e calcular S menos S0, né, você consegue ver que você está calculando essa distância, o comprimento dessa linha aqui, ó. A maioria dos livros brasileiros vão chamar isso de deslocamento. O ΔS é o mais usado, tá, na maioria dos livros brasileiros. Porém, nós temos também o vetor deslocamento. O vetor deslocamento ficaria desenhado aqui, né, ó. Você liga o ponto de saída ao ponto de chegada com vetor. Existe vetor curvo, vetor é com régua, né? Ó. Então tá aqui, ó. Esse seria o vetor deslocamento, ó, que eu padronizei um D maiúsculo. Aí esse, que não é igual, percebeu? Necessariamente. Lógico que alguns exemplos podem ser. Aí, né, os dois têm o mesmo valor. Aí todo vetor possui a sua intensidade, o seu módulo, né, que é só o valor. E a distância total percorrida ficaria aqui, ó. Você vai pegar tudo que ele andou na ida, tudo. Quanto que ele andou? Tudo na ida. Você pode chamar isso de ΔS1. Tudo que ele andou na volta, você pode chamar isso de ΔS2. E aí você soma os módulos. Aí você tem a distância total percorrida, que é o ΔS de ida, mais o módulo, que aí está falando em módulo, do ΔS de volta. O módulo é porque um deles aqui vai ser negativo, né? Então vai ficar módulo do ΔS1 mais módulo do ΔS2. Eu só não coloquei aqui qual é positivo e negativo, porque eu não orientei a trajetória, né? Mas daí se eu orientasse, né, o ΔS aqui, um seria positivo e negativo. Aí como você está somando o módulo dos deslocamentos fragmentados, né, todos de ida mais todos de volta, o D é sempre positivo. Legal?
E aí, repetindo, tá? Pela 20ª vez, a maioria dos livros, exercícios vão chamar o delta S de deslocamento, quando ele fala só deslocamento, mas pode ter exceção. Resolva bastante exercício, principalmente daquela prova que você vai fazer, para você pegar, né, aprender o padrão que aquela prova usa. Tudo bem? Espero que você tenha curtido essa aula. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.